Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Chamo-me Jonas Enoque Macanda, aluno do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, e hoje terei como tema quadro conceptual. Iniciar, irei mencionar o que irei falar ao decorrer do trabalho. Primeiramente, irei fazer uma breve introdução do quadro conceptual das demonstrações financeiras, dizer o objetivo geral e objetivos específicos, o que é quadro conceptual, âmbito do quadro conceptual, utilizadores das demonstrações financeiras, pressupostos subjacentes à elaboração, objetivos das demonstrações financeiras, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras, estudo dos elementos das demonstrações financeiras, os 4 pilares do estudo, reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, conceitos de capital próprio e, por fim, manutenção de capital e apuramento do lucro. Aqui eu irei apresentar o quadro conceptual de sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, aprovado pelo Decreto nº 70/2009 de 2022 de dezembro, PGC-NIR e PGC-PE. Quais são os objetivos dessa aprendizagem ou desse trabalho? O objetivo geral é explicar os principais fundamentos do quadro conceptual e sua aplicação prática nas demonstrações financeiras. E tem como objetivos específicos definir o quadro conceptual e sua estrutura, explicar a importância das demonstrações financeiras e identificar os utilizadores e elementos das demonstrações financeiras. Primeiramente, o que seria o quadro conceptual? Quadro conceptual é um conjunto de princípios e conceitos básicos que orientam a preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Ele serve como base para o desenvolvimento das normas contabilísticas e ajuda contadores e empresas a registrar e apresentar informações financeiras de forma correta. Bem, qual seria a finalidade do quadro conceptual? Ele tem como finalidade ajudar na preparação das demonstrações financeiras, ajudar os utentes ou utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação das informações, ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Isso quer dizer que é para os auditores saberem se irá ajudar os auditores a saberem se elas estão preparadas de acordo com o PGC-NIR. Qual seria o âmbito do quadro conceptual? O quadro conceptual abrange os objetivos das demonstrações financeiras, onde seria definido a finalidade e propósito das demonstrações, as características qualitativas das demonstrações financeiras, onde seria estabelecido as qualidades que tornam as informações úteis, definição e reconhecimento, onde iria identificar-se e reconhecer os elementos das demonstrações, e mensuração e capital dos elementos das demonstrações financeiras, onde teria os conceitos de capital ou o conceito de capital e sua manutenção. Irei falar os utilizadores das demonstrações financeiras, ou seja, aqueles que seriam beneficiados por essas demonstrações financeiras. Tem os investidores. Para os investidores, as demonstrações financeiras eles ajudam a decidirem se irão comprar ou não ações da empresa, por exemplo. Eles precisam dessas demonstrações financeiras para evitar riscos de investir numa empresa em que não irá trazer rendimentos futuros. Para os empregados necessitam das demonstrações financeiras para avaliar a capacidade de uma empresa em pagar as suas remunerações. Ou seja, ver se a empresa garante estabilidade no seu emprego. Os financiadores, eles necessitam para determinar se a empresa tem a capacidade de pagar os empréstimos concedidos, juros, no seu tempo determinado. Os fornecedores, eles necessitam para ver se a empresa tem a capacidade de pagar os montantes devidos pela compra de mercadorias ou serviços. Os clientes, eles pensam mais na continuidade do contrato com a entidade, ou seja, eles pensam a longo prazo e com as demonstrações financeiras eles irão notar se a empresa é estável ou não para envolver-se ou para manter esse relacionamento comercial. E também tem o governo e seus departamentos, em que querem saber as alocações dos recursos das entidades e saber que política fiscal eles devem aplicar para essa entidade. E
também tem o público geral que sabe que eles querem saber as tendências e desenvolvimentos recentes das entidades. Então, as demonstrações financeiras eles irão ajudar o público geral a conseguir identificar essas tendências e desenvolvimentos. Agora irei falar dos pressupostos subjacentes à elaboração. Os pressupostos subjacentes para a elaboração das demonstrações financeiras são regras que assumem-se como verdades para a elaboração das demonstrações financeiras, que são a base de acréscimo. As receitas e despesas são registradas quando ocorrem, mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido recebido ou pago. Este princípio irá garantir que as transações sejam reconhecidas no período correto, independentemente do fluxo do caixa. E também tem a continuidade das operações. Aqui assume-se que a empresa vai continuar as suas operações no futuro previsível. Este pressuposto irá permitir que os ativos sejam valorizados com base na sua utilização contínua, em vez de serem liquidados imediatamente. Quais são os objetivos das demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras têm como objetivo saber a posição da empresa, desempenho e as alterações na posição financeira. Bem, vamos falar de cada um. Primeiramente, vamos falar da posição financeira. A posição financeira será mostrar a situação da empresa num determinado momento, saber o quanto de ativos e passivos ativos e passivos de capital próprio que a empresa apresenta. E essa posição financeira ela é demonstrada mais no balanço patrimonial. Também tem um desempenho. O desempenho mostra como uma determinada empresa trabalhou durante um período de tempo, ou um período, indicando as receitas e despesas. E isso é apresentado no documento de demonstrações de resultado. E por fim tem a alteração de posição financeira, onde mostra as entradas e saídas de caixa da entidade, onde é demonstrado no mapa de fluxo de caixa. Quais são as características qualitativas das demonstrações financeiras? Estas que irei apresentar no trabalho são as principais características das demonstrações financeiras segundo o quadro conceptual. Bem, primeiro tem a compreensibilidade, que significa que as informações proporcionadas pelas demonstrações financeiras devem ser rapidamente compreendidas pelos utilizadores. Isso significa que os utilizadores eles não precisam pegar o livro para ler muitas páginas para poder entender realmente o que significa cada ponto abordado ali em alguma das demonstrações financeiras. Também tem a relevância. Os utilizadores precisam das demonstrações financeiras para tomar a decisão. Então, as informações colocadas devem ser relevantes para que o utilizador consiga decidir se quer seguir a caminho ou não, ou quer realmente entrar ou não nesse negócio com a entidade indicada ou a entidade escolhida. E também tem a fiabilidade. Isso significa que a informação deve ser verdadeira, correta e isento de erros que irão afetar na tomada de decisão dos utentes. E por fim, também tem a comparabilidade. Ou seja, que é uma característica que diz que as demonstrações financeiras eles devem permitir que o utente ele consiga comparar os resultados da empresa ao longo do tempo ou comparar os resultados da empresa com outras empresas. Quais são os elementos das demonstrações financeiras? Os elementos das demonstrações financeiras são ativos, passivos e capital próprio. Ativos são todos os bens e direitos da entidade, representam recursos que são controlados pela empresa, que são esperados trazer benefícios econômicos futuros. Passivos são todas as obrigações que a entidade tem, representam transferências futuras de benefícios econômicos que a empresa deve efetuar. E capital próprio é a parte do patrimônio da empresa que pertence aos proprietários, depois de retirar todas as dívidas que eles têm. É a diferença entre os ativos e os passivos da entidade. Antes de continuar, gostaria de mostrar um exemplo de uma demonstração financeira de uma empresa em Moçambique, que seria o Absa. Então, não é difícil encontrar demonstrações financeiras, porque as empresas ou entidades eles disponibilizam isso para todos os utentes, para que eles vejam e, com base nisso, eles saibam que decisão tomar com base nessas informações disponibilizadas. Bem, é de salientar que, para que um documento
um documento ou uma demonstração financeira seja validada, eles devem seguir as normas que foram identificadas no PGCNIRV, que é o do Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial de Moçambique, do Decreto número 70, 2009, de 22 de dezembro. Então, isso quer dizer que se o documento feito ele não for a seguir essas normas identificadas, tem normas principais que devem ser colocadas, que não podem faltar no documento. Se essas não estiverem apresentadas, então o documento torna-se nulo ou ele não funciona. Então, aqui temos a demonstração da posição financeira, onde seria, por outro nome, o balanço, onde aqui irá ser apresentado todos os ativos e passivos e capital próprio da empresa naquele determinado período. Então, aqui, como podemos ver, tem todos os ativos da empresa, o total dos ativos, temos capital próprio e passivos, temos o total dos passivos e, por fim, temos o total do capital próprio. E o capital próprio, como eu disse anteriormente, seria a diferença entre os ativos e passivos. Então, iremos encontrar o capital próprio. E o total dos passivos de capital próprio, nós adicionamos o total dos passivos com o total dos capital próprios. A outra demonstração financeira disponibilizada pela empresa ABSA também foi a demonstração das alterações do capital próprio, onde aqui podemos notar em que eles apresentam aqui o resultado líquido do exercício anterior, alteração do justo valor, remunerações dos planos de benefícios. Aqui apresentam todas as alterações que ocorreram no capital próprio ao decorrer desse período determinado aqui. E por fim também encontrei as demonstrações financeiras dos fluxos de caixa da entidade ABSA. Então aqui eles registraram todas as entradas e saídas da empresa. E é de se alentar que não é necessário que a empresa ele siga uma estrutura completamente definida de alguma demonstração financeira, mas é importante que eles coloquem sempre os elementos principais que não podem faltar, como por exemplo no balanço. No balanço não pode faltar ativos, os ativos, total de passivos, de ativos, passivos, total de passivos, capital próprio. Isso são coisas que não podem faltar. Mas dentro do ativo, por exemplo, uma empresa como a APSA, que não vende mercadoria, mas sim vende serviços, ele ali não é necessário colocar inventários, se não tiver inventários. Então, são esses pequenos elementos que podem estar ausentes do balanço, mas também tem aqueles principais que não podem faltar, que se faltarem, isso torna o documento nulo. Iremos fazer o estudo dos elementos das demonstrações financeiras. O estudo inclui o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, mas iremos fazer uma análise dos princípios fundamentais somente do reconhecimento e mensuração. Pilares do estudo das demonstrações financeiras abrangem 4 processos essenciais que garantem a qualidade e confiabilidade das informações contábeis apresentadas, que é o reconhecimento, que é a incorporação de elementos nas demonstrações financeiras, mensuração, que é a atribuição de valores aos elementos reconhecidos, apresentação, que é a organização e a estruturação das informações, e a divulgação, que é a transparência e a comunicação detalhada. Agora, iremos falar do reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Reconhecimento é o processo de incorporar nas demonstrações financeiras um ativo, passivo, rendimento ou ganho. É de salientar que, como um princípio fundamental, um elemento só deve ser reconhecido quando cumprir critérios específicos de mensurabilidade e relevância. Agora irei falar do reconhecimento dos ativos. De acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando satisfaz 2 critérios fundamentais que garantem a sua inclusão nas demonstrações financeiras. O primeiro, que seria o benefícios futuros econômicos. O ativo ele deve proporcionar benefícios econômicos futuros que irão fluir para a entidade, permitindo-lhe gerar fluxos de caixa ou outros benefícios. Também tem a mensurabilidade fiável. O valor do ativo deve poder ser mensurado com viabilidade, ou seja, determinado de forma clara, comprovada e com suficiente viabilidade para fins contabilísticos. Para o reconhecimento dos passivos, que são obrigações, ninguém gosta.
De acordo com o quadro conceptual, um passivo é reconhecido no balanço quando existir uma saída de recursos dos benefícios econômicos da entidade para a liquidação de uma obrigação ou de uma dívida que a empresa tem com uma outra entidade. Um elemento-chave que não pode faltar, a capacidade do passivo de se materializar ao longo do tempo, é fundamental para o seu reconhecimento adequado. E por fim, irei falar do reconhecimento de rendimentos e gastos. Rendimentos, de acordo com o quadro conceptual, são reconhecidos como rendimentos nas demonstrações de resultados, os aumentos dos benefícios econômicos futuros. Estes aumentos podem ser mensurados com a fiabilidade através de aumento de um ativo e a redução de um passivo. Quanto aos gastos, de acordo com o quadro conceptual, gastos são reconhecidos nas demonstrações financeiras pela redução dos benefícios econômicos de uma entidade. Estas reduções podem ser mensuradas pela fiabilidade através da redução dos ativos e o aumento dos passivos. Agora, irei falar da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração é a atribuição de um valor ao ativo, passivo, capital próprio, rendimento e ganhos. Existem diferentes bases de mensuração que podem ser utilizadas dependendo da natureza do elemento e dos requisitos do quadro conceptual. Tem o custo histórico, que é o valor pago na aquisição do elemento. Tem o custo corrente, que é o quanto custaria para comprar o ativo hoje. Tem o valor realizável, que é quanto se obteria vendendo um ativo agora. E também tem um valor presente, que é o valor atual dos fluxos futuros de caixas já esperadas. Um dos últimos pontos tem o conceito do capital próprio. O quadro conceptual apresenta dois conceitos de capital próprio que refletem perspectivas diferentes sobre a natureza do capital da entidade. Tem um capital financeiro, que representa os ativos líquidos, ou capital próprio medido em termos monetários, foca-se no valor econômico da capital da entidade. E tem um capital físico, que representa a capacidade produtiva da empresa, foca-se na capacidade operacional e a capacidade de gerar benefícios futuros. A escolha entre estes conceitos depende de que os utilizadores das demonstrações querem analisar. Se querem analisar valores monetários ou querem avaliar a capacidade operacional da entidade. Agora irei falar da manutenção de capital e apuramento do lucro. Tem a manutenção de capital físico. O lucro só existe se a capacidade produtiva da entidade aumentar. Na manutenção de capital financeiro, o lucro só irá existir se os ativos líquidos da entidade aumentarem. Ou seja, para simplificar, o retorno sobre o capital representa o lucro obtido pela entidade. E o retorno do capital, que não é lucro, ele representa a recuperação do capital investido. Por fim, também gostaria de mostrar alguns pontos-chave para recordar dessa última parte da apresentação. Os 4 pilares, que são o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, trabalham em conjunto para garantir que a informação financeira seja fiável. Quanto aos critérios de reconhecimento, os benefícios econômicos futuros e mensurabilidade fiável, eles são essenciais para reconhecer os ativos, passivos, rendimentos e ganhos. Quanto às bases da mensuração, diferentes bases podem ser utilizadas para a mensuração, que pode ser o histórico, o valor corrente, realizável e presente. E quanto ao conceito de capital, tem o financeiro, que são ativos líquidos, e o físico, que seria a capacidade produtiva ou operacional da empresa. E a escolha depende dos utilizadores, o que eles querem saber, o objetivo dos utilizadores, se eles querem saber os ativos líquidos da empresa ou a capacidade da empresa de produzir um bem ou serviço. E dou por fim a minha apresentação. Muito obrigado pelo tempo dado docente. Chamo-me Jonas Enoque Makanda, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, no curso de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano, com a cadeira Contabilidade Financeira 1.